Caros amigos, mais uma vez eu venho convidar para a leitura de mais um clássico da literatura universal. O clássico é aquele livro importante que nós devemos ler, reler, fazer uma leitura de reconhecimento, fazer uma leitura sistematizada, nunca passar o tracinho na primeira leitura, fazer uma primeira leitura de reconhecimento, uma segunda leitura e a partir da terceira leitura as nossas interpretações. Eu trouxe para vocês a leitura do livro do Abade Prévost. O Abade escreve ainda no 1700 e aqui ele vai tratar de uma prostituta francesa chamada Manon Lescaut. Então ele vai tratar do romance entre uma prostituta francesa e um cavalheiro, um nobre, né? Um homem da nobreza chamado de Grieux. Então esse jovem é um jovem de boa família, de família tradicional, que fica encantado com a bela Manon Lescaut. Manon Lescaut é uma moça frívola, sem escrúpulo, que ama qualquer homem que garanta a ela uma vida de prazer e de luxo, que garanta a ela um amor, não é, ardente. Manon é também a exaltação erótica do ponto de vista clássico, não é? Aonde você une prazer e dinheiro, orgia e dinheiro, as duas Afrodites juntas, não é? A Afrodite carnal, a Afrodite urânica, não é? Aquela junção dessas tipologias amorosas. Então esse livro não foi muito bem visto na época pelas autoridades francesas, ficando às vezes proibido de sua leitura. Então vamos comentar um pouquinho de Manon, não é? Manon é uma mulher que está interessada em luxo, riqueza, ganância, exuberância, não é? E tudo isso nós vamos encontrar no movimento. A gente lendo esse livro vai ver que a saia de Manon tem um movimento. Esse movimento, não é? É um movimento que retrata o próprio corpo. O corpo em movimento, não é? No ato da atividade sexual, mas o movimento de uma mulher que se prostitui em busca, não é? Em busca de dinheiro, poder, de luxo, de uma vida fácil, e que é capaz também de ter mais de um amante, é capaz também de manipular os amantes, né? Manon, logo no início do livro, nós percebemos aqui que o livro trata de uma questão bem tradicional, né? Da forma tradicional, porque diz assim, o livro Manon Lescaut trata apenas de mulher perdida. Ora, lá no 1700, a mulher que não era destinada ao casamento, dentro daqueles critérios da igreja e da sociedade tradicional, ela era chamada de uma mulher perdida. Então, Manon representa o quê? Manon representa a mulher em pecado, a mulher que foi perdida, a mulher fundadora do pecado original, fundadora dos vícios, a mulher movida por desejo. Qual é a lógica de Manon?
A lógica de Manon é o desejo. Os desejos em torno de uma vida de luxo, não é? De uma vida frívola, mas os desejos também que envolvem o próprio sexo, a própria carne, as pulsões, não é? As pulsões eróticas. Então, Manon é aquela que busca a realização dos seus desejos. Isso, metaforicamente, é através do movimento de sua saia, não é? Então, para onde vai a saia de Manon? No movimento do desejo, mostra-se o movimento do corpo, não é? O corpo que se movimenta, o corpo que é desejado, o corpo desejante, o corpo com pulsões de movimento que leva ao ápice do prazer, dos prazeres. Manon é a prostituta, ela é a mulher perdida, mas que traz algo, que acha algo. Então ela acha algo a partir de quê? De sua própria perdição, de sua própria prostituição, não é? Ela é encontrada, ela é perdida, mas ela é encontrada. Ela é encontrada quando alguém deseja. E ela exige pagamento para que alguém encontre, não é? Ou busque aquele desejo sentido na carne. Aquele desejo que também é uma subjetividade. Por isso que Manon tem o amante. Não é? Quem é Manon? Manon ama o amante. Ela ama os amantes. Então, desse modo, eu convoco vocês à leitura de Manon. E digo a vocês, o livro Manon era o livro de cabeceira de uma outra prostituta famosa de Paris. Não vamos chamar de prostituta, mas de uma cortesã, uma grande cortesã, uma bela cortesã, que é Margarida Gautier, a Dama das Camélias, né? Então, no livro de Margarida Gautier, a Dama das Camélias, nós encontramos o amante de Margarida comprando o livro Manon Lescaut, que ele presenteou a Margarida. A diferença entre Manon e Margarida, do ponto de vista da morte, é que enquanto Manon morre nos braços do amado, Margarida Gautier morre na solidão, longe da pessoa amada, não é? No Brasil vai aparecer um livro também sobre uma prostituta de luxo, que é Luciola, um livro muito importante que deveria também ser lido, não é? E no livro de Margarida Gautier, nós vamos encontrar também os sofrimentos de Margarida, pela paixão que ela vai sentir por Armando Durval, pelo impedimento de Armando de ser feliz com Margarida, porque ela é uma cortesã de luxo. Então a cortesã, ela não pode mudar de categoria social, não é? Já que ela é perdida. Outra coisa é que Margarida, ela é contaminada pela tuberculose, não tem a cura para a tuberculose, e que Margarida cada vez mais se entrega às orgias, às festas, aos vícios, para morrer mais rápido da tuberculose, já que para uma prostituta não existe salvação do ponto de vista da vida social. A aspiração daquela prostituta era um dia ser amada e ter uma família, mas isso é impossível na sociedade parisiense do século XIX. Então essas histórias, elas são fascinantes, e é importante porque vocês vão poder ver a prostituição quando ocorre com os homens, não é? A história é contada de modo mais sutil,
de modo mais, né, como se tivesse capas, não é? A prostituição está ali dentro e várias capas estão por cima, para você de imediato não perceber, não é, que Durói é um prostituto. No caso de Manu e Margarite, a prostituição é contada já de forma, não é, bem direta. Não tem muito o que esconder, tá certo? Você não precisa ir retirando as capas da cebola para chegar no núcleo. Isso é, no núcleo da prostituição, no Bel-Ami. Georges, ele sabota. Georges, ele está preocupado também em como chegar com ganância ao luxo, à riqueza, à exuberância. Não importa quantos amantes ele vai ter, não é? Nem quantos casamentos vai aparecer neste caminho para ele ter ascensão social. Ele é oco. O sentimento amoroso, essas ligas, não existem aqui em Georges. Existem as pessoas que ele manipula como objeto de aspiração narcisista aqui no texto de Bel-Ami, não é? No caso de Margarite Gutierre, ela ama, ela sente o amor dentro das duas possibilidades, carnal e também espiritual. Há a carne e a subjetividade ao mesmo tempo. Há as duas pulsões tessiturando a vida amorosa dela. Por isso que ela sofre tanto. Tá certo? Aqui no Durói há uma lacuna, há um oco. O oco do narcisista. O oco daquele que manipula, que usa as pessoas como objeto de aspiração narcisista. Na verdade, ele nunca foi amado. Na verdade, ele nunca vai amar, né? Georges Durói, que depois vai se chamar Georges Durói, porque ele se torna, né, um barão, um nobre. Ele nunca foi amado. Manon, ela é amada. Ela consegue ser amada. Tá certo? Obrigado.